desenvolvimento das cidades possui uma relação direta com o avanço dos meios de transportes. Por isso, o deslocamento das pessoas e de produtos depende de fatores como o motivo de viagem dos indivíduos, e o movimento de cargas, como o transporte de mercadorias, etc. A história desse desenvolvimento é o componente dinâmico da cidade, sem o qual ela não poderia ter se expandido em tamanho e produtividade, influenciando tanto sua localização quanto nas suas características. Até o século XVII, a condução das pessoas nas cidades era feita a pé, montada em animal ou através de carruagem. Foi em 1662 que a população de Paris, pela primeira vez, usufruiu do primeiro serviço regular de transporte público, linhas com itinerários e horários pré-estabelecidos. O veículo utilizado era o então denominado ômnibus, que significava para todos em latim, serviço realizado por carruagens com 8 lugares puxados por cavalos. Com a Revolução Industrial do século XIX, desencadeou-se o aparecimento do transporte público em várias cidades. Ainda na primeira metade do século XIX, em Nova York, no ano de 1832, surgiram os primeiros bondes, veículos que se movem sobre trilhos. Em 1890 surgiram os primeiros ônibus, denominação dada aos omnibus, acionados por propulsão mecânica, movidos a gasolina, sendo utilizados em cidades como Alemanha, França e Inglaterra. Inúmeras vantagens, como menor custo, maior flexibilidade e maior confiabilidade, fizeram com que os ônibus substituíssem o bonde no transporte urbano. Mas com o período industrial foram surgindo novos meios de locomoção, como, por exemplo, a bicicleta em 1839. A motocicleta no final do século XIX. O trem suburbano e metrô em 1863. O carro no final do século XIX, um ônibus movido a gasolina em 1890 e um movido a diesel em 1820. Já os movidos a energia elétrica, trólebus, surgiram em 1950. No período após a Revolução Industrial, o Brasil teve um crescimento populacional que foi relevante para o processo de urbanização das cidades. Com isso, viu-se a necessidade de criar planejamentos que pudessem, de alguma forma, minimizar os problemas ocasionados nessa época. Nesse sentido, compreende-se as inovações na área de transporte. A população brasileira passa a utilizar conduções para os deslocamentos do campo para as cidades e, sobretudo, para transitar dentro e fora das áreas urbanas. A princípio, esse meio de transporte era quase que exclusivo para a classe média, porém, em seguida, foi aberto às pessoas em geral. Por conta disso, foi preciso criar planejamentos na área de transporte visando, contudo, dar condições a todos a usufruírem esse serviço com qualidade. À medida que foi criando essas ditas melhorias, nascia também um problema que era as formas de pagamento por conta do uso do meio de locomoção. Isto é São Paulo, a capital do trabalho, o gigante de concreto armado que dia a dia se torna cada vez maior. A cidade que mais cresce no mundo
cresce em todas as direções, para os lados e para o alto. Arranha-céus, novos bairros, novas avenidas. Cresce também em massa humana, com pouco mais de 1 milhão de habitantes no ano de 1940. Estima-se que em 1952, data desse vídeo, chegou a 2,5 milhões de habitantes. Acontece, porém, que na marcha vertiginosa do seu crescimento, existem dramas que não se podem ocultar, entre eles a luta pelo transporte em São Paulo. Na década de 50, São Paulo, assim como hoje, era o ponto de convergência de estrangeiros de todos os países, brasileiros de todos os estados, a esperança que vem do Nordeste fugindo da seca, milhares de sertanejos sonhadores que se atiram viajando em paus de arara sem conforto algum. Um transporte primário e perigoso que não só transportava a gente pelas estradas, como estava sendo utilizado também como meio de transporte urbano, onde milhares de trabalhadores utilizavam desse transporte para ir dos bairros aos escritórios e às fábricas, cruzando ruas e avenidas da paisagem de uma grande cidade que se orgulhava do seu progresso. E essa massa urbana que não para nunca de se movimentar para construir a grandeza dessa cidade, criando problemas sociais, urbanos, onde o seu crescimento agrava principalmente os problemas de trânsito e transporte coletivo. É um sofrimento diário nas filas, é uma espera tão angustiosa pelos ônibus que tardam. E eles já não bastam, porque o número de ônibus não cresceu no mesmo ritmo vertiginoso da expansão da cidade. E apesar de tudo, eles aumentaram muito. De 1947 a 1952, aumentou 100% o número de ônibus e trólebus em circulação. Aumentou 125% o número de lugares oferecidos ao público, mas São Paulo continua nas filas. Gente cansada de um dia de trabalho e ainda com o drama da falta de transporte, especialmente no horário de rush. Crítica de todas as cidades no mundo, sobretudo de São Paulo, com sua topografia acidentada e com seu trânsito difícil. O crescimento da cidade superou todas as expectativas, enquanto que em 1947, bondes e ônibus transportavam cerca de 1,5 milhão de pessoas. Em 1952, passaram a transportar mais de 2 milhões de passageiros por dia. Centenas de novas unidades precisavam entrar em circulação. Novas linhas precisavam ser atendidas. É verdade que o novo transporte sob trólebus foi introduzido, contudo era pouco. Estava longe de corresponder às necessidades de uma população que esperava um dia ver resolvido o problema no transporte de sua cidade. Acontece que tudo encareceu. Um ônibus que custava 300 mil cruzeiros em 1947 e 1952 passou a custar cerca de 500 mil. Pneus que custavam 3 mil cruzeiros em 1952 passaram a custar 5 mil. Baterias, combustíveis e as peças quase duplicaram de preços. Milhares de motoristas, cobradores, motorneiros foram admitidos depois de passarem por exames rigorosos, provas de capacidade física, psíquica e profissional, a seleção e preparo, a remuneração de um exército de homens responsáveis pelo transporte e segurança dos paulistanos representou um aumento de encargos financeiros de ano para ano muito mais pesados. O custo de vida subiu para todos e também para os empregados do transporte coletivo. Portanto, eles não poderiam ganhar em 1952 o mesmo salário de 1947, que era a metade. Entretanto, o paulistano pagava ainda em 1952 a mesma passagem que pagava há 5 anos atrás. No Brasil, o transporte público acontece, na maior parte das vezes, por meio de ônibus, trens e metrôs. Em muitas regiões populosas, ele sofre dos problemas da urbanização e, apesar de ser considerado uma das soluções para a melhoria do trânsito, encontra-se, na maior parte do país, em mau estado de planejamento e investimentos, causando transtornos à população local, tais como a superlotação e a impossibilidade de locomoção. Apesar de considerar-se a situação do transporte coletivo como não sendo a ideal,
Algumas cidades destacam-se pelo seu planejamento urbano e pela forma como cuidam do transporte. Entre as capitais, a mais citada como essas características é Curitiba, no Paraná. O aumento do poder econômico das classes mais baixas e a facilidade de crédito para se comprar um automóvel ou uma moto, na última década, grande parte dos brasileiros optam pelos meios de transporte individual, contribuindo assim para o aumento do congestionamento. Entre as cidades com maiores registros desses acontecimentos estão Rio de Janeiro e São Paulo, tendo números muito elevados de quilômetros de lentidão nos horários de pico, no início da manhã e no final da tarde. No levantamento mais recente sobre o assunto, realizado pelo IPEA em 2011, 55% dos brasileiros disseram estar insatisfeitos com o serviço oferecido pelo Estado. O mesmo estudo mostrou-se que, nas grandes cidades, 65% das pessoas utilizam como meio de locomoção diário o transporte coletivo. Além dos problemas comumente citados, os usuários reclamam da falta de segurança dos coletivos em caso de acidentes de trânsito. 40% consideram os ônibus ou trem seguros nesses casos. Em se tratando de segurança contra assaltos ou sequestros, 38% disseram que os coletivos são seguros. O transporte coletivo no Brasil enfrenta uma série de problemas na área de investimentos. Em muitas cidades, ele é considerado precário ou em número insuficiente para atender a população. Isso se refere principalmente às regiões do interior do país, afastadas das metrópoles. Nas capitais, o sistema costuma ser amplo e suprir as necessidades da população. Na maior parte do país, o transporte coletivo é feito por meio de ônibus e trens, devido ao grande número de rodovias e um certo número de ferrovias com que conta o Brasil. Os trens geralmente não ocupam lugar próximo aos carros e ônibus, fazendo muitas vezes ligações entre municípios ou interestaduais, sendo utilizado por pessoas que viajam ou que trabalham num local distante de sua residência. Em geral, para percursos curtos, são utilizados ônibus, táxis e metrôs, tendo esse último substituído em muitas situações o transporte por vias públicas, sendo também considerado uma solução para os congestionamentos das grandes cidades. Algumas cidades contam com metrôs no Brasil. Estão entre elas Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife, São Paulo e Teresina. Projetos mais recentes têm visado expandir a utilização do metrô no Brasil. O governo federal reconhece a necessidade do serviço e tenta supri-la, mas não consegue. Apesar de tais obras de expansão e da existência de metrôs em várias capitais, os ônibus e vans continuam a ser o meio de transporte coletivo mais utilizado pelos brasileiros.